finalidade: diminuir o trabalho dos carrinheiros, diminuir a força gerada por eles, aí dentro da cidade de Goiânia, devido aos esforços que eles têm com o eixo fixo. Nosso projeto visa diminuir esses desgastes feitos por eles, devido ao eixo móvel. Então, nosso objetivo foi esse: desenvolver esse projeto, onde o eixo vai ser de fácil movimentação, ponto de fácil aplicação, ele não vai ter um trabalho para movimentar o eixo, vai diminuir os desgastes dele, ele vai ter uma melhora no movimento. Ele não vai gastar tanto físico com o eixo móvel. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, o carro de mão ele é um meio de propulsão humana não motorizado, e é necessária uma força externa para que ele haja movimento, no caso é a força humana. Eles são destinados a transporte de pequenas cargas. E o transporte de cargas pequenas ele pode acabar ocasionando alterações físicas, musculares. E o nosso projeto tende a diminuir essas alterações. Com o uso diário dele, 8 horas por dia, no final do dia ele fica muito desgastado, carregando muito peso. Pode acabar fazendo uma lesão muscular, uma lesão na coluna. E o nosso projeto com o eixo móvel visa diminuir esses desgastes. De acordo com o IBGE de 2016, esse ano, a população brasileira é de 1.442.639 habitantes. Produzem diariamente 1.200 toneladas de lixo. O lixo total apenas 93,3% é reciclado. E atualmente na Comurg existem 15 cooperativas trabalhando com ela. 300 famílias retiram seu sustento. Dessas 300 famílias, muitas delas utilizam como ferramenta de trabalho pago de mão. Isso é um projeto, tentar diminuir os gastos. Vou estar apresentando agora parte do projeto, que foi aonde nós desenvolvemos os caminhos, e ele foi desenvolvido no software de desenho SolidWorks. É uma ferramenta mecânica utilizada para projetos mecânicos, especificamente peças, onde é possível você fazer diversas análises, dentre outras possibilidades. Análise, geometria, cálculos, materiais, viabilidade econômica e um projeto simplificado. Dentro de análise, nós nos reunimos e tentamos resolver diversos problemas que os caminhoneiros encontraram. Dentre eles tinham que fazer um grande esforço com a força de sustentação. Com o eixo móvel, a aplicação da carga ela é sempre na linha do eixo. Com isso, essa força ela é sempre desconsiderada. Então, o que vai de carga em cima do eixo já não é levado em consideração, porque o próprio eixo já faz a sustentação. Na geometria, nós definimos as dimensões livres, que é aquelas que você escolhe para início de projeto, que é base, largura, altura, isso é definido por você de acordo com a quantidade de lixo ou volume pertinente que você quer transportar. E a partir dessas dimensões livres, nós fizemos os cálculos das dimensões obrigatórias, segundo as normas estipuladas para o projeto. Esses cálculos levaram em considerações as tensões, as forças atuantes e os momentos. Essas tensões são tensões normais, tensões ciagantes, dentre outras. Viabilidade econômica. A aplicação do projeto é em reciclagem. Visto que, se for um projeto com a viabilidade econômica muito alta, os caminhoneiros da cidade de Goiânia não vão conseguir fazer a aquisição do produto. Dessa forma, tem que ser pensado materiais com um custo mais baixo. Projeto simplificado. O que nós trazemos de diferente? É o eixo. E esse eixo possui pontos de regulagem. Então, é de suma importância projetar algo que seja simples, que possua um fácil entendimento, seja fácil o entendimento para ele poder fazer a manipulação desse eixo ao longo da estrutura. A base do projeto
partir daí, 3 pontos de regular distintos um do outro, com distância de 300 milímetros, ao qual você coloca a mão no puxador, é possível você movimentar ele para frente e fixar com o pino, ou 300 milímetros para trás e fixa com o pino. Coloquei uma lista explodida para estar mostrando para vocês. Aí dentro dessas partes aí nós temos telas, recortes, chassi. Vocês são as telas que estamos colocando agora. Chassi. Agora a base do eixo, movimentação, as duas rodas. Composto por 2 rolamentos que ficam fixos nos mancais. O puxador, os 2 mancais e o pino que faz o fixamento. Aqui é uma chapa em formato em L, ao qual é possível fixar o puxador na estrutura da gaiola. Essa é a função dela. A função das chapas em formato triangular é fixar o puxador no eixo. E a função das chapas em formato L é fixar o puxador na estrutura da gaiola. Aqui a lista explodida com todas as peças. Nós possuímos 4 recortes de chapa xadrez, um chassi, 2 rodas, reação 36 número de raio, 2 mancais, né, um de cada lado, 2 chapas em formato de L e 4 chapas em formato de triângulo. Bom dia, meu nome é Murilo, vou estar apresentando para vocês a execução do projeto, a fase de montagem. Vou estar explicando aqui no nosso protótipo aqui para facilitar o processo. Primeiro passo, nós fizemos o corte da barra do metalon, verificamos as medidas, logo após foi ponteado nos locais corretos, verificamos novamente as medidas, tudo certinho. Logo após montarmos, fizemos a parte de baixo. Na parte de baixo, nós fizemos toda a parte de movimentação do eixo, cortamos os 2 mancais, usinamos, colocamos o eixo, usinamos as 2 pontas do eixo para fixação do rolamento que fica aqui dentro, do deslocamento. Logo após colocamos as 2 rodas, furamos as 2 pontas, a de dentro e a de fora, para a roda não movimentar nem para dentro nem para fora. Fizemos a parte da trava, né, que é o pino que vai ser removido junto com o puxador aqui. Colocamos a parte do fundo e finalizamos com a grade de 4 portas laterais, frontais e a parte traseira. Na parte da montagem, né, dos mancais, e depois que ficou pronto, toda a parte estrutural. Logo após fizemos a parte da pintura de finalização com a tinta de fundo. Logo após fizemos a tinta de finalização. Finalizamos o nosso projeto. Irei demonstrar para vocês quais as vantagens que tem no deslocamento do eixo do carro. Aqui a somatória de flutuações é igual a 0. F significa a distância do condutor ao eixo, que é representado em 2.600 milímetros. O 100 representa a carga do carrinho. Aqui está representado a distância do centro de massa ao eixo, que é 391,74, que é igual a 0. E ela é somatória, a conclusão desse cálculo, chegamos no resultado que F é igual a 15,0 kg de força.
consequentemente, a distância do eixo até o condutor passa a ser de 2.300 milímetros. A carga do carrinho permanece, porém, a distância do centro de massa ao eixo houve alteração. Foi para 98,74, que é igual a zero. A somatória disso deu F igual a 4,30 kg/força. No terceiro caso, nós deslocamos o eixo mais 300 milímetros. E a distância entre o condutor ao eixo passa a ser 2.000 milímetros. A carga do carrinho permanece, porém, podemos observar que o centro de massa passou para trás do eixo. E a forma de calcular mudou devido ao sinal. Então, o cálculo, o F passou a ser negativo, menos 0,440 kg/força. Bom dia, meu nome é Romano. Eu vou falar sobre o eixo fixo. Falando sobre o eixo móvel, eu vou falar sobre o eixo fixo. As vantagens que tem o eixo fixo em variação do eixo móvel. Podemos ver aqui, nesse primeiro caso, somador das forças é igual a zero, é o mesmo multiplicado sobre o motor, né, que a carga está em cima do eixo, né, onde a força exercida historicamente do eixo, que é a força vezes 600, menos 100, que é a força vezes 15% de massa, vezes 391,74, que é a distância entre o centro de massa e o eixo, né, deu 15 kg de força. Ele já explicou esse caso que continua a mesma coisa. No segundo caso aí você já pode ver uma diferença, porque nesse caso nós vamos deslocar a carga, já não é mais o eixo. Então deslocamos a carga de 300 milímetros à frente da do eixo, onde vocês podem observar aqui, que esse aqui é a força vezes 600 menos 300, que é a carga, e 300 milímetros, que é o deslocamento que vai ter aqui. E chegamos com uma força de 49,68 kg. Então, o carrinheiro já vai ter dificuldade em manusear esse carro, utilizando este eixo fixo. E no nosso terceiro carro, vocês podem observar aí, deslocamos mais 300 milímetros na carga. E vocês podem observar aí que a carga ela passou à frente do centro de massa. Então, quando fazemos as somas aí, aumentando aqui, a soma somatória é a mesma, só aumenta aqui os 600 milímetros, que houve aqui essa distância do centro de massa à frente do centro de massa. E ali no eixo, observamos que a força foi 84,3 kg/força. Então, praticamente, o carrinheiro com esse carro com 300 kg vai ter uma dificuldade enorme quando nos mulher no seu trabalho no dia a dia. E através disso, fizemos uma análise, e a força feita pelo condutor, quando o eixo é móvel, ela tem um intervalo de menos 0,440 a 15 kg/força. E quando você trabalha esse carrinho com o eixo fixo, movimentando-se apenas a carga dentro do carrinho, você tem um intervalo de 15 a 84,3 kg/força. E isso é obtido, através disso, obtemos um resultado, que quando comparamos a menor força feita, temos uma redução de 97,7%, e quando
milímetros no aqui é o protótipo, né, então a escala reduzida. Mas na escala real, você varia um eixo 300 milímetros atrás. Você tem o segundo entrave, a posição central, o centro geométrico, e na frontal, a roda fica mais à frente, 300 milímetros, tendo um deslocamento possível de 600 milímetros. Só para deixar eu para cá e mostrar. No caso do carro fixo, ele fica nessa posição. O centro geométrico do caminho carrega nos pesos, mas com o nosso móvel é possível deslocar. O valor do novo carro foi de R$3.045, o carro original. Esse aqui é um protótipo, que vai passar um pouco mais barato do que o valor que a gente estimou. Esse valor é o valor real do carro. R$3.045 já contabilizadas as horas de trabalho. Foi envolvido em torno de 22 horas para montar o projeto. Está contabilizado aqui, ele sai em torno de 3 mil. Quem vai trabalhar são os carrinheiros. Os carrinheiros são as pessoas que puxam esses carrinhos na cidade. Eles trabalham com papel, com latinha de alumínio e outros materiais. Eu fiz uma estimativa, o grupo fez uma estimativa, considerando que uma latinha de alumínio custa R$2 o quilo, e ele carregar mais ou menos 100 quilos, a gente trabalha com uma carga máxima de 300, mas vamos supor que carregue só 100 quilos de latinha por dia, ele teria uma viabilidade técnica, você conquer todo o investimento dele em 16 dias de trabalho. Agora, se na pior da hipótese, ele não conseguir trabalhar com essa latinha, trabalhar só com papelão, carregando a mesma quantidade de papelão por dia, de 100 quilos de papelão por dia, ele teria um retorno do projeto todo em 102 dias de trabalho. Então, ele teria todo o retorno do investimento que ele fez de volta em menos de 4 meses de trabalho. É claro que é uma estimativa baixa, porque a gente sabe que ele vai trabalhar com muito mais do que isso, tá? Com papel durante o dia. Então, a gente colocou só uma estimativa baixa para fazer o projeto. Conclusão, os meninos já comentaram para vocês, da eficiência. Não foi exposto aqui os cálculos de dimensionamento, cálculo da solda, mas está todos os cálculos na dissertação, no TCC. A gente dimensionou todas as estruturas, fez os cálculos de dimensionamento da barra, dimensionamos a barra, mostrando que todo o projeto é viável. Isso já está colocado no TCC, a gente resolveu apresentar nele no tempo. Os meninos já mostrando para vocês que quando um eixo é fixo, a variação da força vai de 15 a 84 quilos. Imagina o cara que trabalha sustentando 84 quilos ao longo do dia. E quando você deixa o eixo variável, essa força vai de 440 gramas a 15 quilos por dia. Ou seja, uma redução de 97 quando você vai para a menor força e uma redução de esforço de 80, um pouco mais de 80% quando você vai para a maior força. Isso mostra, de maneira técnica, que o projeto passa a ser interessante no processo ergonômico da pessoa que conduz. Mas como perspectivas, a gente poderia deixar o próximo, estudar a economia do carro em si. Tá? Como é que essa economia, como é que seria esse braço para trabalhar para que ele fizesse menos desgaste, menos esforço. Então ficaria com uma perspectiva de um próximo projeto. Ou fazer também uma estipulação de freios, né? Como é que eu poderia fazer um freio para esse carrinho. Então fica aí uma viabilidade aberta para outros trabalhos no futuro de como melhorar esse projeto. O curso total eu comentei, né, com vocês, conclusão. Pessoal, agradeço a atenção de todos. Bom, pessoal, como vocês já fizeram a apresentação na parte escrita e depois no protótipo, eu vou apenas deixar no computador, tá?
cálculo está estranho. O cálculo está errado. É. Mas a estimativa geral do Brasil todo é de 1 quilo em média. De um Da quilo por coleta, pessoa em média. pouco menos Menos. de 1 quilo em média. Tá, vamos dizer que dê meio quilo, vai, por pessoa. Aí, 1.400.000, teria que dar metade disso, né? 150 mil. Bom, é só refazer isso daí, porque ficou mesmo sem entender. Outra coisa. Como é que é feito esse deslocamento do eixo? Vocês fizeram aí manualmente? Como é que o carrinho entra fazer isso? Você dá uma volta e empurra a gaiola faz o esforço para deslocar o eixo. Como? Você firma a roda e empurra o carrinho. Tá, mas por que eles mexeram aqui? Não, porque aqui é para facilitar, né? Ele pode fazer isso, porque o carrinho cheio não tem como ele puxar, porque ele não vai dar conta de deslocar o eixo com a carga. Aí ele faz isso manualmente com o carrinho vazio. Quando ele está cheio, você trava a roda e empurra a gaiola. Aí o deslocamento acontece da mesma forma. Tá, o eixo se movimenta e ele empurra na gaiola. Isso. E ele E vazio, ele só puxa o eixo. Porque o eixo volta fixado, está fixado ali. Então, por isso que ele põe uma força da gaiola e consegue pegar. Não, sim, mas... Ah, Entendeu? É por isso que eu estou perguntando. Né? Não está escrito aqui que movimenta assim. Vocês me demonstram puxando o ferrinho. Então eu fiquei sem entender como é que é feito o deslocamento. O cara vai ter que abaixar e puxar o ferrinho toda vez. Entendeu? Tá? E a força que é feita? Qual a força que é feita? Também não está aqui. Nós não calculamos a força que vai fazer É. para empurrar isso. Então, a gente precisa ver, até que já que vocês já falaram da parte de ergonomia que você falou aí, então precisa saber dessa parte. Por quê? Porque às vezes vocês estão falando que ele não faz um grande esforço, e o esforço que ele vai fazer para empurrar isso é muito grande. Ou seja, né? A gente precisava ter uma noção disso. O Tá? valor eu não sei, mas É. o esforço não vai ser grande. Porque a própria carga vai fazer, mas Sim. eu posso fazer a conta e dizer que é o esforço. Você pode alterar isso aí. Mas acho que precisa fazer umas formatações de tabela que estão fora de formatação aí. Aqui eu tinha colocado uma interrogação, mas depois eu entendi a relação, eu coloquei um ok, tá? E é só. Eu tinha que perguntar. É isso aí. O senhor foi dizer, Pessoal, só alguma coisa aí para eu falar aqui, né? Para eu falar, e antes mais nada, parabenizar você pelo trabalho. Tá? Se eu soubesse a bater de coisa, eu queria mas, bom, vamos lá, vamos falar do trabalho de vocês aqui. O comentário que a senhora fez para vocês, eu faço também, tá? Essa questão, essa relação aqui, eu também achei isso, é a primeira coisa que eu marquei no trabalho de vocês, essa relação de 1.500 quilos de lixo. Aí você falou em 1.200 toneladas na apresentação. E logo em seguida você falou em 93,3%. Eu quis falar 93,3 quilos. isso aí é o que é reciclado. Pois é, você falou em 93,3%, eu quis falar 93,3% também falou. E antes aqui, apenas 93,3% apenas. Você? Não. Que é se você produz 1 tonelada por dia em Goiânia e você só recicla 93 quilogramas dessa tonelada. Você falou apenas 93,3%. Ou seja, cada 1 tonelada feita por dia, você só recicla 93 quilogramas. Isso dá menos de Então, isso aqui tem que dar uma olhada depois de novo, que é a mesma dúvida, toda a mesma situação. Vamos chegar nessa situação. Com relação à formatação da tabela também, falo a mesma coisa para vocês, vocês têm que checar todas as tabelas, tá? Tem custo aqui em metro quadrado, você tem não só essa questão de unidade, mas também a questão de formatação das tabelas em cima das colunas, né? Vamos bem arranjada, a gente fala isso. Afinal de contas, como vocês fazem, o financiamento técnico pode ser bem diferente para outros, tá? Uma coisa que me deixou contente nesse trabalho de vocês é o fato de vocês estarem utilizando conceitos que vocês viram lá. Né? Por acaso, eles não resolveram esse processo, né? Então, isso me deixou contente, mostra a aplicação daquilo que a gente viu lá, a gente usa e agora o trabalho de vocês. Então, isso é bastante importante, né? Outra coisa que me preocupou também, então, assim, eu acho que vale mais